versos 5 ao 10. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5 até o verso 10. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Apenas o 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Nós vamos explorar essa sessão hoje na exposição. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus, nós te damos graças mais uma vez, porque temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. E às vezes nós não temos consciência tão clara do significado desse momento. Não por mim, não por aquele que prega, mas por aquele que fala, que é Deus, pelo Espírito, por meio da Sua palavra, a igreja do Senhor. É como que Israel estivesse assentado ao pé do monte Sinai e o Senhor lhes falasse a sua vontade. Igreja do Senhor, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis na pregação da Tua palavra, para que a Tua voz, somente a Tua voz se faça ouvir. Ela é poderosa pelo poder do Teu Espírito, para mudar a sorte do Teu povo, para transformar a alma da Tua igreja e para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, vem tratando desse tema que, desde o princípio, que é sobre a divisão no meio da igreja e como isso é algo tão sério que tem levado à divisão, mesmo quando se vive dentro de uma mesma igreja local. E a razão que Paulo começa a dar, por que eles não deveriam fazer dos homens que são ministros da palavra, instrumentos de Deus na propagação da palavra, a razão pelas quais eles não deveriam fazer deles líderes de movimento ou de partido dentro da igreja, são apresentados aqui no texto. Ora, Paulo vem dizendo nos seus argumentos anteriores acerca da sabedoria de Deus, que homem nenhum tem sabedoria para estabelecer a salvação do Evangelho, e que aquilo que foi revelado estava oculto, ninguém tinha conhecimento disso. Isso era um conhecimento restrito à Trindade, então nenhum homem, na sua sabedoria, foi capaz de fazê-lo. Logo, aquele que ensina ou aquele que fala, não ensina e fala alguma coisa que ele descobriu por sua própria habilidade, mas lhe foi revelado nas Sagradas Escrituras. Então, o poder da mensagem vem daquele que tem a sabedoria, que é Deus. No segundo momento, nós aprendemos também que, ora, o poder da pregação é o poder do Espírito. Por isso, Paulo prega não com a sabedoria dele, mas com a sabedoria que vem de Deus. A mesma sabedoria que revela a palavra é a mesma sabedoria que tem que ser empregada na propagação do Evangelho, a sabedoria que procede de Deus. Não é simplesmente a habilidade do raciocínio lógico que está em jogo, mas é a exposição fiel da verdade da palavra que tem poder para salvar o homem verdadeiramente. Paulo tem consciência disso, Paulo tem certeza de que a sua pregação não lhe foi dada por sua própria condição. Nós vimos, por exemplo, no próprio capítulo 2, verso 9 a 14, que Paulo disse: as coisas espirituais se discernem espiritualmente,
O homem natural não concebe as coisas espirituais, ele não compreende as coisas de Deus. Mas mesmo assim, esses homens estão pregando a palavra que lhes foi conduzida ou revelada pelo Espírito na palavra. Então, o coração daqueles que escutam começam a imaginar, segundo as suas preferências, eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Pedro, outro diz eu sou de Cristo, fazendo de Cristo um partido, fazendo de Paulo aquele que vai estabelecer uma igreja dentro da igreja, sendo ele o cabeça daquele grupo. Então, os seus argumentos iniciais nos versos de 1 a 4 são claros, e nós fizemos isso na última vez que pregamos aqui em Corinto, quando Paulo então diz nos seus argumentos básicos e fundamentais, quando ele diz, ora, se vocês dizem que pertencem a mim ou a Apolo, vocês não são carnais, isto é, vocês são crianças, vocês não têm maturidade, vocês não concebem, vocês não conhecem esse conceito tão claro. Interessante, você vai perceber quando o seu filho é bem pequeno, recém-nascido, e você dá a ele o sustento, você dá alimento, a mãe o amamenta, o pai trabalha e dá a ele a condição. Os pais que temem a Deus, eles vão ensinar imediatamente, logo quanto ele possa aprender, que eles são instrumentos de Deus para a vida dele, e que o autor da vida é Deus, e quem deu a vida a ele foi Deus, e que eles não são o autor da vida, e Deus os deu, Deus concedeu aquele filho, aquela criança a eles, para que eles cuidem. O pai, normalmente, mesmo não tendo tanto entendimento, ele nunca vai dizer, eu sou o autor da tua vida, é de mim que procede o teu bem, você depende de mim somente. O pai vai ensinar o seu filho, sendo ele instrumento de Deus no cuidado do filho, que é Deus o autor da vida, é Deus que lhe dá força para trabalhar, é Deus quem coloca o sustento sobre a mesa, por meio dos caminhos que ele estabeleceu para aquele fim, o trabalho digno. Nesse sentido, você começa a instruir o seu filho, ele vai saindo da infância e vai aprendendo a glorificar Deus por meio dos pais que ele recebeu da parte de Deus. Mas quando você é normal, é natural que a criança olhe para o pai e veja nele tudo. Veja nele tudo. Então, na infância, você olha para aquele que lhe pregou o evangelho e você acha que você deve a ele tudo. E o líder, ele precisa imediatamente conceder a esses o entendimento claro de que ele é apenas instrumento de Deus e a revelação é de Deus, a palavra é de Deus, o poder é de Deus. E se Deus não operar pelo Espírito, não há mudança, não há salvação. E que ele é um mero pregador do evangelho. Essa é a grande luta na instrução da igreja. Para que os homens possam olhar para você e ver em Paulo, por exemplo, a declaração, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vocês devem praticar o que eu pratico, porque o que eu faço é imitar a Cristo. Em última análise, ele está dizendo, como lá no capítulo 5 da carta aos Efésios, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, em última instância, esse é o princípio. O que Paulo, então, trabalha aqui, o que é que ele vai elaborar com a igreja de Corinto nos seus argumentos, para livrá-los dessa dissensão, dessa divisão e do sectarismo que é latente no coração daqueles que estão nessa igreja. Então, a primeira parte do seu argumento, no verso 5, queria que você prestasse bastante atenção comigo, veja, ele começa dizendo assim, preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo, verso 5 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios, diz assim o texto sagrado, só um momento, irmãos, verso 5 ele diz assim,
quem é Apolo? Quem é Paulo? E ele conclui, servos por meio de quem crestes. Alguma tradução coloca ministros por meio de quem cresce. Então, a pergunta-chave é, quem é Apolo e quem é Paulo? A primeira questão é conceito. Quem sou eu? Ou o que sou eu? Eu preciso ter muito claro, como ministro da palavra, qual é o meu papel e quem eu sou. Isso é parte fundamental do ministério da palavra. Para que você não caia na tentação de querer ser o cabeça da igreja. Daí ele usa a palavra servos, que a nossa Bíblia traduz excelente, que a palavra é diácono mesmo, em grego. Está dizendo, nós somos servos, porque é incrível isso na palavra, que quando ele fala tanto dos diáconos como dos presbíteros, que lidam com o ensino, ele chama de servos, porque nós servimos a igreja por meio do ensino, e os diáconos servem a igreja por meio do socorro, do cuidado. Mas a igreja é socorrida, a igreja é servida. E Paulo diz, nós somos servos. Que expressão impressionante de Paulo. É engraçado que essa é sempre uma das formas dele se introduzir nas cartas. Eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Servo. E como servo, ele faz a vontade do seu Senhor. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto central é quem é Paulo, quem é Apolo? E ele responde, servos. Servos. Não há outra maneira de descrever o trabalho na igreja senão serviço. Não há outra maneira. Mas você imagina, irmãos, no meio das suas lutas pessoais, em que você está enfrentando, no caso dos meus pais, do meu pai lá no Pará, você não tem como não servir a igreja quando alguém clama, quando alguém pede, porque é seu trabalho, é servir, você não tem outra função. Eu estou servindo a minha família, mas eu tenho que servir a igreja também como parte desse processo. E você precisa ter a consciência que esse é o trabalho do pastor. Não há outra maneira de descrever o ministério senão serviço. Jesus Cristo disse, no reino do mundo é assim, há um assentado no trono e outros estão subjugados a ele. No meu reino não é assim, quem quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ser grande, seja servo de todos. E ele disse, assim como eu, que não vim ser servido, mas servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Então é a primeira questão central. Paulo diz, nós somos servos. Então, isso por natureza quebra parte do argumento. Nós não podemos ser senhores, nós não podemos governar a igreja como senhores do rebanho de Cristo. Nós não podemos, e aí é o que Pedro vai falar à igreja, lá na frente. Pedro vai dizer, não governe a igreja com opressão, não governe a igreja como se vocês fossem dominadores dela. Porque você não vai conseguir. Quando você é servo do Senhor, o meu Senhor disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. E vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Quando o meu Senhor diz lá no texto de Isaías, no capítulo 50, e as declarações são belíssimas, ele diz assim, o Senhor me deu língua de erudito, para que eu tenha boa palavra ao cansado, ao aflito. Veja que no chamado de Cristo foi assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para curar e para pôr em liberdade os que estão algemados. O trabalho do Senhor, poderoso Senhor, é manifestado por meio do serviço. E dessa forma,
nós somos, e Paulo é descrito como apóstolo, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Só que Paulo, ele não termina o seu argumento aqui, ele diz, servos é uma palavra que tem toda essa nuance, esses aspectos práticos, mas ele vai adiante, ele diz, ora, servos por meio de quem? Veja o detalhe, através de quem? O que é que aconteceu com vocês? Veja a palavra, servos por meio de quem crestes. E aqui está a natureza do serviço. Nós somos chamados para que haja fé, para que pela pregação da palavra os homens venham a crer no Evangelho. Por meio de quem cresces. Nós não somos a causa eficiente, nós somos instrumentos de Deus para esse fim. Paulo está dando outro argumento importante, porque, por exemplo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 5, queria que você abrisse a escritura comigo. Veja as palavras do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Paulo diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Veja, nós recebemos graça por meio de quem? Do nosso Senhor, nós recebemos isso da parte dele. Para quê? E aí ele vai dizer, veja a expressão, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Veja esse jogo, essa expressão, obediência por fé. Não é a fé por obediência, não é a fé que vem da obediência, é a obediência que procede da fé. Então, não só nós somos servos, Paulo diz, quem sou eu, quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. E que fé é essa? A fé que produz obediência, a fé que produz serviço. Esse é o propósito do ensino. Essa é a natureza da mensagem do Evangelho, levar o homem a crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o trabalho que Paulo, de modo sábio, está dizendo à igreja de Corinto, exatamente assim que vocês devem proceder e compreender o ministério no meio da igreja. Volte comigo para o verso 5, por favor. Paulo ainda diz assim, no texto, quem sou eu, quem é Paulo e quem é Apolo, ou melhor, quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem cresces. E aí, Paulo diz cresces, e aí ele vai dar o conteúdo daquilo que eles vão crer. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Você percebe, o que ele vai descrever aqui, o que ele concedeu, ele vai dizer no verso seguinte, eu plantei, Apolo regou. Então, ele concedeu um dom a cada um. Isso foi concedido por ele. Ele é o cabeça da igreja. Isso foi dado por ele. Isso não é meu, isso procede dele. É interessante que até mesmo o que se chama de a vocação sacerdotal de Cristo, que ele se torna sacerdote, quando você lê na confissão, ele diz, e ele recebeu isso do Pai. Por que isso é interessante? Pelo fato de que todo ofício não é seu, não é você que obtém por si mesmo, é dado por Deus. E Paulo está afirmando isso. Recebemos conforme a vontade dele. Paulo está colocando em perspectiva certa aquilo que é o que prega a palavra e aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Ele conforme concedeu a cada um. E aí Paulo vai mostrar
que independente do ministério que nós possamos ter na igreja, seja de ensino, seja o trabalho diaconal, o nosso objetivo é levar as pessoas à verdadeira fé, a confiar no Senhor. É por isso que o diácono, ele é um homem que ele não é apto por ensino no sentido de que é necessário, mas ele tem de ser um homem que ama a lei de Deus, ama a doutrina. Ele ama a verdade, ele conhece as Escrituras, para que ele possa, ao servir a igreja, não é simplesmente servir com suprimento das necessidades temporais, mas mostrando o trabalho do Senhor Jesus Cristo através da igreja, para que haja fé, para que haja confiança no Senhor. Ele concede cada um segundo a sua vontade. Tudo isso é recebido da parte de Deus. Essa é a lógica de Paulo. Mas aí ele vai agora detalhar a natureza do ministério de cada um deles. Olha, independente do que nós fazemos, eu e Apolo, nós somos servos. Servos por meio de quem cresce, conforme cada um recebeu do Senhor. Então, o que recebemos dele. Então, até mesmo o plantar e o regar, esses dois trabalhos, e a imagem que ele vai utilizar de alguém que trabalha no campo, no agricultor. Então, um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O apóstolo Paulo vai declarar aqui diretamente que o trabalho que cada um recebeu veio da parte de Deus. E o verso 6 diz, então, abertamente o seguinte, no verso 6 ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mas o crescimento veio de Deus. A causa eficiente do progresso da igreja não sou eu, é Deus. O que eu sou chamado para fazer, o que Paulo é chamado para fazer? Lançar os fundamentos, plantar. O que Apolo é chamado para fazer? Regar. Um planta, outro rega. Quem dá o crescimento? É Deus. O meu trabalho não é me tornar a causa eficiente do crescimento. O meu trabalho é lançar o fundamento certo. É fazer o que Deus me mandou fazer. E isso vai ser importante lá na frente no argumento de Paulo, porque ele vai dizer o seguinte, que nós não vamos ser julgados, e é importante dizer isso, irmãos, porque a igreja cresceu ou não cresceu, não é esse o ponto do julgamento. É se nós fizemos aquilo que era para ser feito. Entende? O ponto aqui, e é por isso que Paulo vai dizer em outro momento, falando a Timóteo, importa que os ministros sejam encontrados fiéis. Olha, o que importa para você é que você seja encontrado fiel, ensinando e vivendo a verdade, sendo um exemplo de vida para a igreja, um padrão. Esse é o ponto que Paulo está dizendo. Isso é que importa. O que vai acontecer com você é que quando o Senhor te chamar e quando você se encontrar com Ele, você seja encontrado fiel. O que você está plantando? O que é que você está usando para regar? Que material, que mensagem? Aquela que foi revelada eternamente e dado a conhecer o mistério por meio dos profetas, a igreja do Senhor. Não é a minha sabedoria, é por isso Paulo disse, eu não quis saber outra coisa senão a Cristo e esse crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque é exatamente isso que vai levar a igreja à salvação e ao fortalecimento dela. Na sequência do verso 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte, acompanhando o texto, ele diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aqui Paulo entra num conceito interessante.
não é alguma coisa, nem o que planta, nem o que rega. Que imagem interessante. Não é que ele está desprezando o plantar e o regar. O que ele está dizendo é que nenhum nem o outro dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Como vocês podem transformar Paulo e Apolo em líderes de partidos dentro da igreja? Como pode isso? Nós vivemos uma época bem interessante quando os membros das igrejas locais, eles são pastoreados por pastores de internet. E diz assim, eu amo ouvir a pregação, eu prefiro não ouvir a pregação de outro pastor, eu prefiro ouvir o sermão de fulano. É interessante isso. Porque no fundo, o que passa no coração do indivíduo é o mesmo espírito que acontece em Corinto. É assim, transformar um servo em cabeça da igreja, em um líder de um partido, em um líder de uma divisão, que no fundo é o coração do indivíduo revelado. Porque o problema não está em Paulo nem está em Apolo. O problema está no coração deles. E o que Paulo está dizendo é, eu estou lhes explicando quem sou eu e quem é Apolo, para que você confie em Deus. Essa é uma época bem intrigante, que isso é muito comum. O espírito e o coração dos homens, eles amam a divisão. E a divisão é própria da nossa natureza caída. A divisão é parte da natureza caída. Mas porque nós não entendemos o que é ser igreja, nem entendemos o que é ser membro de uma igreja, nós não entendemos o que é o ministério e o que é a pregação da palavra, e nós não entendemos o que significa ser servo de Deus. E de repente, nós atribuímos aos homens o poder do crescimento. Não a Deus. Não a Deus. O apóstolo Paulo afirma, veja, irmãos, de tal forma que nem eu, nem Apolo somos alguma coisa. Nem eu, ele disse, eu plantei e Apolo regou. E então ele conclui, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Mas Deus que dá o crescimento. Esse conceito paulino, irmãos, ajuda e nos faz compreender muito claramente a natureza do ministério. E é assim que o líder deve se ver. É assim que o líder deve se ver, é assim que ele deve se conceituar. O meu papel é fazer aquilo que Deus ordena que seja feito. O crescimento é dado pelo Senhor. Se eu imagino que o crescimento vem da minha parte, uma coisa vai acontecer. Primeiro, eu sou a causa eficiente. Segundo, é por minha causa que a igreja cresce. Terceiro, eu consegui com que as pessoas se tornassem membros do meu partido, mesmo distante fisicamente delas. Mesmo distante fisicamente dela. Quem acha que quem dá o crescimento é o próprio ministro, esse vai ser aquele que normalmente vai transtornar a verdade em mentira e vai usar métodos mais estranhos para que a igreja cresça. O que vai transformar a igreja é a nossa dependência no poder de Deus, por isso nós fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Pregar, ensinar, plantar e regar. Não há outra possibilidade. Daí, no argumento seguinte, Paulo continua no verso 8, ora,
O que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E aqui, perceba, o que você vai receber? Veja, irmãos, o que planta e o que rega são um. Tanto um como o outro são um. Veja, e aqui você tem uma diversidade no trabalho, você tem uma diversidade de ministério, mas eles são um. E eles vão receber o galardão segundo o trabalho. Então, o que é que eles foram chamados para fazer? Eles devem fazer aquilo para que eles foram chamados. Esse é o ponto. Então, é o trabalho deles que vai lhes dar o galardão. Entenda aqui, o galardão é um princípio claro, o que faz aquilo que deve ser feito. Você não vai receber galardão se houve crescimento, você vai receber galardão se você fez o que lhe foi ordenado fazer. Se você fez o que lhe foi ordenado fazer. Pregar a palavra com fidelidade. Aqui Paulo volta a argumentar no mesmo princípio. O argumento claro e inequívoco do apóstolo Paulo é: nós não somos nada, nós somos um. Isto é, nós receberemos pelo nosso trabalho. O nosso trabalho é plantar e regar. É diverso, mas é único. Por quê? É único porque tem um único objetivo, por meio de quem cresce, que é levar a igreja a confiar no Senhor, a crer no Senhor. E nós receberemos segundo aquilo que fizemos, segundo o trabalho que nos foi ordenado fazer. Eu lembro muito bem da narrativa de Números, quando Moisés foi ordenado, naquele momento que ele foi punido por Deus e daí não entrou na terra prometida. Quando Deus disse a Moisés: ordena a pedra que saia água. E Moisés então feriu a pedra com o seu bordão. O resultado foi o mesmo. Saiu água da pedra, o texto é claro. Deus ordenou: fale a pedra. E ele feriu a pedra, saiu água. Deus disse: você agiu com incredulidade, você não santificou o meu nome, você não fez o que eu lhe mandei fazer. Mas não é o resultado, não é sair água que eu estava atrás. Não, era para fazer o que eu mandei. Fala a pedra. Nós não vamos ser julgados pelo resultado, mas pela fidelidade daquilo que nos foi mandado fazer. Nós vamos ser julgados pelo nosso trabalho. Não porque trabalhamos muito ou pouco, não é o princípio, mas se formos fiéis naquilo que nos foi ordenado fazer. Mais uma vez, repito as palavras de Paulo a Timóteo, ao jovem pastor: importa que o pregador seja encontrado fiel, proclamando a palavra de Deus com fidelidade. Com fidelidade. Lembre-se que todos esses argumentos aqui utilizados pelo apóstolo Paulo é para derrubar um pecado grave na igreja. A divisão. Paulo não simplesmente vai dizer: a divisão é pecado, ele vai dizer por quê? Que nem ele nem Apolo podem ser líder dessa maneira, o cabeça da igreja, eles não podem ser. Pelas razões óbvias, nós somos servos. E o que nós ensinamos, o que Deus nos mandou, e o que nós pregamos, a palavra que foi revelada pela sabedoria de Deus. E como vocês pregam? Pelo poder do Espírito. E qual é meu trabalho? Plantar e dele, regar. E quem dá o crescimento? Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, vai ser importante repensar isso lá na frente, mas é como você imagina um agricultor. Deus dissesse assim: olha, você planta e você que rega não serve, não é nada, quem dá o crescimento é Deus. Mas aí a pessoa vai, planta e rega. E aí cresce, ela diz assim: veja, foi o meu trabalho que fez. Como é fácil você perceber de modo equivocado as suas ações.
Por que eu planto? Por que eu trabalho? Por que eu acordo? Por que eu saio de casa? Porque Deus me ordenou fazer. E deve ser assim. Essa é a vontade dele. Por que você prega e prega a palavra, e ensina a palavra? Porque é o que Deus te mandou fazer. Se vier o crescimento, se a semente que foi plantada germinar, não diga, eu sou a causa da semente germinar. Lembre-se, irmãos, não havia homem no jardim, e Deus fez brotar as sementes da terra, as árvores da terra. Mas Ele quis usar o homem como instrumento para esse propósito. Para esse propósito. Como é fácil você confundir o seu trabalho com a causa eficiente do resultado do seu trabalho. Eu preciso confiar em Deus. E é por isso, então, o que é que acontece quando eu confio em Deus? Eu vou fazer o que Ele manda. Se a causa é Ele, a causa eficiente é Ele, eu vou fazer o que Ele manda. Por que é tanto transtorno na mensagem do Evangelho hoje? Porque os homens confiam em si mesmos, não em Deus, para o crescimento da igreja. Por que se vende estratégia? Olha, a estratégia da igreja tal deu certo, a estratégia da igreja tal deu certo. Se vende estratégia, a nossa estratégia deu certo. Não é a minha estratégia que deu certo. É pregar o Evangelho com fidelidade. A alma da igreja é sedenta da palavra de Deus. Acompanhe comigo ainda no raciocínio, no final do raciocínio de Paulo, ele diz ainda assim, por favor. Ora, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Deixa eu só voltar um pouquinho no 8º. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos cooperadores de Deus. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Que argumento é esse que Paulo diz que ele planta, não é? O que ele planta? Que base é essa do plantio? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é o fundamento. Então, deixa eu só levar você para um outro momento na revelação bíblica, lá em Efésios, no capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2. Queria que você acompanhasse comigo a partir do verso 20. Veja só as palavras do apóstolo Paulo, Efésios 2, a partir do verso 20. Paulo disse assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Deixa eu voltar um pouquinho, porque aí já está no meio da sessão, não vai ficar tão claro. Verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo diz, ora, nós lançamos os fundamentos. Que fundamento é esse? Quem lançou? Os apóstolos e os profetas. Eles lançaram os fundamentos. E qual é a pedra angular? Que fundamento é esse? Cristo. Jesus Cristo. Daí a causa de Paulo começar o capítulo 1 dizendo da importância de se pregar a sabedoria de Deus, o Evangelho de Deus, Jesus Cristo e esse crucificado, não a sabedoria dos homens, porque é esse o fundamento da igreja.
a fonte de todo o conhecimento é dele, o governo é dele, a autoridade pertence a ele é quem chama, é ele quem convoca os homens ao ministério, é ele quem chamou os apóstolos, é ele quem instruiu os apóstolos, é ele quem dá sabedoria pelo Espírito que procede dele aos apóstolos. A autoridade somente dele. O plantar do apóstolo Paulo aqui nós lançamos os fundamentos e você precisa edificar sobre o fundamento. Veja se não me parece isso claro. Volte comigo, por favor, num texto lá de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por favor, volte no texto comigo e veja as palavras do apóstolo Paulo, como são claras aqui nesse sentido. Voltemos ao capítulo 3, verso 9, verso 10, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Eu plantei, Apolo regou, agora ele usa outra imagem. Eu lancei como um construtor prudente, eu vou levantar o edifício, e esse edifício, ele é alto, e eu preciso saber que pedra angular, qual o fundamento que eu vou lançar. E ele disse, Cristo, eu vou. E o que é Cristo? Não é falar de Cristo, é a pessoa e a obra de Cristo. É por isso que Jesus Cristo responde a Pedro, lá em Mateus 16, quando Pedro responde a Cristo a pergunta que disse, que dizes que eu sou? Pedro afirmou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou a Pedro, sobre esta pedra a igreja é fundada, sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta verdade, a igreja é fundada. E aí ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Que igreja? Aí, como é que eu sei da igreja? Aquela que tem um só fundamento. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. O verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. O Deus que se fez homem. Eu lancei o fundamento como um prudente construtor. Nós pensamos em reformar a igreja, construir. A nossa preocupação, dependendo do tamanho do prédio, é com o fundamento. Nós não estamos edificando um edifício de alvenaria, nós estamos edificando a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem um fundamento: Jesus Cristo. Eu plantei e Apolo regou. O que nós fizemos, Paulo disse no capítulo 2, pregamos Cristo e este crucificado. Esse é o fundamento da igreja. Onde a igreja está edificada. Como posso eu, Paulo, o apóstolo, dizendo, como posso eu ser o líder desse movimento? Como pode Apolo? Só há um cabeça que é Cristo. Só há um fundamento que é Cristo. A igreja, ela tem Cristo como base, tem Cristo como governo, tem Cristo como esperança e tem Cristo como fonte de autoridade e sabedoria.
nós pregamos a Cristo. Nós somos preocupados, nós estamos preocupados com a edificação da igreja. Esse é o nosso trabalho. Você entende como que um problema de divisão na igreja é um problema eclesiológico? Você não conhece o cabeça da igreja, quem é o governo da igreja. Você não sabe qual a natureza do ministério da igreja, do presbítero e do diácono. Você percebe como o nosso problema é eclesiológico e como estudar a eclesiologia é exaltar a Cristo, o cabeça e fundamento da igreja. As divisões que surgem no nosso coração, elas são fruto de uma eclesiologia vazia, do entendimento que o conhecimento de Cristo é apenas, assim, Cristo salva. A pergunta é, que Cristo é que você ouve falar? É o Filho do Deus Altíssimo? É o que tem autoridade sobre a igreja? É o que, quando ressurgiu dentre os mortos, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que ordena os sacramentos. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, diz o apóstolo Paulo. Eu recebi do Senhor instrução do sacramento. É aquele que governa a igreja, aquele que tem as chaves nas mãos, aquele que tem autoridade sobre a igreja, aquele que é a fonte de salvação. Quando nós entendemos isso, você vai ouvir Paulo falando lá na frente: acaso eu fui crucificado por vós? Como vocês dizem que eu sou líder de um partido dentro da igreja? Cristo foi crucificado por vós. Só há um Senhor, um cabeça, uma autoridade real. E todos nós servimos com a autoridade que Ele nos deu, a fim de que a autoridade dEle seja manifestada. Você quer ver isso como é real? Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, por favor. Perceba que a própria disciplina depende de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, veja lá, por favor. 1 Coríntios 5, Paulo diz assim, verso 1: certamente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e eu, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás. Você entende? Eu sou lavrador, eu sou aquele que planta, eu sou o que trabalha no campo. E o meu trabalho na disciplina é fazê-lo em nome de Jesus. Essa é a autoridade da igreja. Em nome de a autoridade no poder dele. Não é no meu. É no poder dele que eu planto, é no poder dele que eu rego, é na expectativa da misericórdia dele, é nele. Por isso que você vai ver o sacramento, Paulo na 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, o que eu recebi do Senhor. O sacramento, veja, ele é a pregação
Ele é a salvação, Ele é o governo, é o que institui os sacramentos, o fundamento da igreja e o cabeça da igreja é Cristo. É Cristo. Quando nós pregamos a palavra, nós pregamos a mensagem de Cristo. Quando nós disciplinamos no poder de Cristo. Quando celebramos a ceia, nós fazemos segundo a instituição de Cristo. Como você se atreve? Paulo dizendo aos Coríntios, como você se atreve a me chamar de líder de um partido dentro da igreja? Eu não dei a vida por vocês. Eu não morri e ressuscitei por vocês. O que eu sei foi revelado por Ele a mim na palavra. E quando eu disciplino, eu faço no nome dEle. A unidade da igreja passa pelo conhecimento da doutrina da igreja. Doutrina da igreja. Você percebe como que as divisões, elas são frutos da ignorância. E às vezes da arrogância, da prepotência, de se achar superior aos outros. É fruto da nossa própria mazela e do nosso próprio pecado. É por isso que Paulo poderia simplesmente exortá-los e dizer, vocês estão errados. Ele vai argumentar, passo a passo, para que não apenas a igreja de Corinto, mas a igreja presbiteriana da Aliança, as igrejas que escutam a pregação fiel da palavra de Deus, possam saber qual é a arma que Deus nos deu contra a divisão no meio da igreja. Conhecermos a Cristo e a sua glória e a natureza do nosso ministério. A natureza do nosso ministério. Que Deus nos ajude, irmãos, como João Batista, declararmos assim, que eu diminua e que Ele cresça. Que o Senhor seja exaltado no nosso meio. E que nós possamos, como servos do Senhor, como pai, como mãe, apontar para Cristo, o nosso Senhor. Usar a autoridade que Ele nos deu sobre aqueles que estão sob nosso cuidado, para que eles conheçam a Cristo, o Senhor deles, o pastor deles, o que deu a vida por eles. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar.